Olá, querido irmão, querida irmã, que está acompanhando neste momento Crescendo em Cristo. É um privilégio ter a sua companhia aí do outro lado da telinha para juntos conversarmos a respeito da Palavra de Deus. Que Deus Espírito Santo prepare o nosso coração neste momento para ouvirmos a sua santa palavra. Amém. Seguimos na sequência do livro de Êxodo e neste momento queremos conversar sobre o capítulo 10. Mais especialmente sobre a 8ª e a 9ª pragas, enviadas por Deus sobre a terra do Egito. Vamos recapitular. De forma bastante resumida, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para si, estava sendo maltratado e escravizado nas terras egípcias, onde, depois da morte de José, este povo aumentou muito em número. O faraó, o governante supremo do Egito, temendo uma rebelião deste povo, então o escravizava. Porém, Deus levanta do meio do povo um líder chamado Moisés, que comparece diante do faraó requisitando que o povo de Israel seja liberto da escravidão. Porém, o governante egípcio, que, segundo a palavra de Deus, não conhecia ao Deus verdadeiro, endurece o seu coração e não permite que o povo de Israel deixe o Egito. Diante disso, Deus envia várias pragas sobre a terra do Egito. Várias delas já foram, inclusive, estudadas aqui no Crescendo em Cristo. Hoje nós falaremos sobre os gafanhotos que devoraram tudo aquilo que a chuva de pedra não havia destruído. E também sobre a escuridão que sobreveio ao Egito. Uma escuridão tão densa que podia ser tocada. Vamos à leitura do texto bíblico e eu convido você nesse momento para acompanhar com a gente. Êxodo capítulo 10. Farei a leitura de todo o capítulo na NTLH. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto: Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão toda a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhes disse: Vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: Iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês.
Mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não. Somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito, não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que devemos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença, e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Talvez uma das principais perguntas que fazemos quando lemos o relato das pragas enviadas sobre o Egito é: por quê? Por que isso aconteceu? Por que Deus enviou tantas pragas sobre aquela terra? E a resposta pode ser encontrada nos primeiros versículos do capítulo 10. Diz o Senhor: para que eu pudesse fazer milagres no meio deles. É inegável que o Senhor Deus fez grandes maravilhas na terra do Egito, como o livro de Êxodo muito bem nos relata. Não apenas antes da libertação do seu povo,
mas especialmente depois. As pragas enviadas sobre o Egito foram consequência da dureza dos corações egípcios, que conheceram ao Deus verdadeiro, mas não se voltaram a ele. Para os hebreus, as coisas espantosas, como o texto mesmo chama, eram o que eles deveriam contar para os seus filhos e para os seus netos. Elas serviriam de prova da mão poderosa do seu Deus e para que eles soubessem que o Senhor Deus é o único Deus verdadeiro. Como vimos, a cena se repete. Moisés e Arão comparecem diante do faraó pedindo pela libertação do povo de Israel, anunciando o juízo de Deus sobre a terra do Egito, caso o faraó se recusasse a permitir que o povo seguisse o seu caminho. Especificamente no capítulo 10, como nós vimos, Deus envia muitos gafanhotos sobre toda a terra do Egito, trazidos por um vento que soprou do leste um dia inteiro e uma noite inteira. Eles eram tantos que cobriram todo o chão e devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores. Em todo o Egito, diz a palavra de Deus, não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Como o faraó continuava se recusando a permitir que o povo de Deus deixasse o Egito, Deus envia a 9ª praga. Uma escuridão tão densa, tão grossa, que poderia ser tocada. Porém, na casa dos israelitas havia claridade. Este, aliás, é um detalhe muito interessante. Na casa dos israelitas havia claridade. Não há como não lembrar da afirmação de Jesus no Novo Testamento sobre ser a luz do mundo. Aqueles que pertencem a Deus e nele estão por meio da fé brilham neste mundo. E por meio da fé anunciam tudo aquilo que Deus fez e faz por eles. Os israelitas eram a prova visível, literalmente, no meio da escuridão, de que Deus os cuidou e não os desamparou. Mesmo assim, diante do desespero de sentir na pele o juízo de Deus, mais uma vez, por meio dos gafanhotos devoradores e da escuridão terrível, o faraó continuou teimando e não permitiu que o povo hebreu saísse do Egito. Será apenas mais tarde, com a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que o faraó então permitirá, muito a contragosto, que o povo escravizado saia do Egito. Estamos nos aproximando aqui em nossos estudos da libertação do povo da escravidão. Finalmente, após a 10ª praga, o faraó permite que o povo de Israel então deixe o Egito. Não sem resistência, não sem tentar impedir a saída deles, enviando o seu exército atrás do povo. Porém, Deus não desamparou os hebreus e não deixou de cumprir a sua promessa ao seu povo. Ele foi libertado do Egito e rumou para a Canaã prometida, a terra que mana leite e mel. Tudo o que o povo fez pelo seu povo, na libertação da escravidão do Egito, é uma sombra da libertação que Deus oferece ao mundo em Jesus Cristo, o seu Filho. Deus prepara a libertação do pecado e das mãos escravizadoras do diabo na cruz de Cristo. E na plenitude do tempo, Jesus vem entregar a sua vida em resgate pela humanidade pecadora. Todos nós éramos escravos de nós mesmos e do diabo, castigados sob a chibata da condenação eterna.
Porém, Deus mostrou a sua poderosa mão também em nossa vida, providenciando a salvação em Cristo Jesus e nos chamando à fé pelo poder do Espírito Santo. Agora não andamos mais no deserto da condenação. Não sofremos mais sob o jugo de estarmos condenados eternamente. Não somos mais escravizados na escravidão do pecado. Agora temos salvação. O povo de Deus viu diante de seus olhos a maravilhosa mão de Deus, promovendo a sua libertação e castigando os egípcios que zombavam do Senhor. Cada um de nós é chamado a ver também esta mão poderosa de Deus agindo em nossa vida. Não apenas na maravilha da criação ao nosso lado e nos fenômenos naturais à nossa volta, mas especialmente na cruz do Calvário, onde Deus demonstrou o amor mais puro, mais sublime, ao entregar o seu próprio Filho para ser o sacrifício perfeito por cada um de nós. O relato bíblico de Êxodo nos prova que, apesar das dificuldades que sofremos aqui no mundo, apesar da escravidão na qual nós mesmos nos colocamos por causa do nosso pecado, Deus jamais deixou de nos amparar, de cuidar, e finalmente providenciar a salvação perfeita, definitiva, para todos aqueles que nele confiam e esperam. Deus jamais desamparou o seu Israel escolhido, mas sempre agiu com mão poderosa para mostrar ao seu povo o seu grande amor. Deus jamais nos desamparou, e a cruz de Cristo, por nós, é a garantia de que Deus jamais nos desamparará. Pelo contrário, em Cristo e na sua cruz, a Canaã celestial já é uma certeza agora, nesta vida, por meio do perdão maravilhoso e transformador que somente Jesus Cristo oferece. E Ele oferece em abundância. Que bom ter a sua companhia neste momento de estudo. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.